Bom, pessoal, bom dia. Vou falar aqui sobre o livro Conduzindo a Pesquisa de Estudo de Casos, de Lee Saunders. Bom, no primeiro capítulo, né, do livro, os autores, né, eles buscam definir o que é um estudo de caso, né, apresentando duas formas de utilizar essa abordagem de pesquisa. Né, uma forma organizada e sistemática, que eles chamaram de abordagem ortodoxa, e uma forma mais flexível, que eles chamaram de emergente. Então, na abordagem ortodoxa, né, ela começa, né, pela etapa de revisão de literatura, e o estudo de caso ele vai progredindo, né, de forma linear, passando pelo desenvolvimento da pesquisa, pelo desenho, pela coleta e análise de dados, até o reporte, né, o relatório final de resultados. Né. Ela baseia-se nos princípios da pesquisa experimental, e as questões de pesquisa, elas são definidas considerando fronteiras bem definidas e controladas. Tá? Então, é uma visão de abordagem de estudo de caso bem tradicional, onde se segue um plano e um protocolo específico. Na abordagem emergente, como eu falei, é uma abordagem mais flexível, né, ela não necessariamente começa pela etapa de revisão de literatura, ela começa por alguma observação ou problema aí que seja importante para o pesquisador, e ela vai evoluindo, né, até se chegar a essas etapas de construir um design de pesquisa, de coletar dados e até chegar à questão final, a resposta da questão de pesquisa. Ela não possui fronteiras definidas no início, né? E essas fronteiras, é, a partes específicas, né, vão surgindo ao longo da pesquisa. E a partir das escolhas, né, que o pesquisador vai desenvolvendo. Trazendo aqui uma ilustração, né, os autores eles descrevem, né, a abordagem ortodoxa, como eu falei, a forma ortodoxa de trabalhar, como um método de pesquisa sistemático e ordenado de coleta de dados, que segue etapas específicas. Então, segundo os autores, né, na abordagem tradicional de estudo de caso, a revisão de literatura, ela obrigatoriamente tem que acontecer no início, e a definição da questão de pesquisa ela vai acontecer depois dessa etapa de revisão de literatura. Depois segue-se aí com o desenho do estudo, o preparo do estudo para a coleta de dados, depois a análise de dados e, por último, a escrita e o relatório dos resultados. Na abordagem emergente, por outro lado, né, o método de pesquisa ele acontece de uma maneira mais fluida, mais flexível. Então, os autores eles argumentam que o conhecimento ele vai emergir durante a coleta e análise de dados. Então, como eu falei, não necessariamente deve-se partir de uma revisão de literatura. Eu posso, nessa forma menos tradicional de trabalhar, eu posso partir da minha questão de uma inquietação inicial, de uma proposição inicial, e aí começar a fazer algumas coletas de dados, algumas entrevistas, e aí fazer uma revisão de literatura, e a partir disso aí, dessas informações, eu posso ir construir uma questão de pesquisa mais elaborada, e a partir daí eu vou desenhar o estudo e vou fazer todas as etapas que já foram citadas também no método tradicional. Tá? Então, essa figura ilustra bem que nessa abordagem aí menos tradicional e menos ortodoxa, né, que eles chamam de abordagem de forma emergente de trabalhar, eu posso ir e voltar várias vezes, tá? E aqui os autores trazem um comparativo, né, entre as duas formas de trabalhar
com a abordagem no estudo de caso, né? Eu posso, na forma tradicional, o tipo de conhecimento inicial ele vai ser proposicional a partir das teorias, então eu vou elaborar minha questão de pesquisa a partir da literatura, obrigatoriamente, e na abordagem emergente, não necessariamente a minha questão de pesquisa vai vir da literatura, né? Mas ele vai vir de uma compreensão experiencial e empatética minha, a partir da minha vivência e do pesquisador, da vivência do pesquisador. Então, como eu falei, a revisão de literatura, ela na abordagem tradicional, ela acontece no início, mas na abordagem emergente não. Ela acontece ao longo da pesquisa. O momento da definição da questão de pesquisa ela acontece imediatamente após a revisão de literatura, na abordagem tradicional. Na abordagem emergente, não, é qualquer momento, né? Antes de completar o trabalho de campo, é claro, né? Antes de finalizar a etapa de campo. E as escolhas que o pesquisador vai desenvolver, elas vão estar contidas, né, naquele protocolo de pesquisa que for definido no desenho da pesquisa, eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso, considerando aí a forma tradicional de trabalhar. Na forma emergente, as escolhas elas vão sendo estratégicas e vão acontecendo aí no desenvolvimento do caso. E o processo do caso, ele acontece de forma linear, como eu falei, no método tradicional, né, passo a passo, step by step, né, e de maneira iterativa aí nessa forma menos tradicional, aí na forma emergente de trabalhar. Tá? Então, os autores, eles não trazem nesse primeiro capítulo uma definição específica do que seria um estudo de caso. Eles falam sobre as formas de se trabalhar dentro dessa abordagem de estudo de caso, né? Mas eu trouxe aqui a definição que foi extraída do glossário do livro, que onde eles trazem uma visão ampla do que seria um estudo de caso, né? Que seria uma pesquisa estratégica ou escolha estratégica que procura desenvolver um entendimento multidimensional sobre um pequeno grupo de instâncias, instituições ou fenômenos, dentro de um contexto de vida real, utilizando um conjunto de recursos como evidência. Então, vejam, ele não trata, na sua definição geral de estudo de caso, essas formas de trabalhar. No livro, ele explica, ele usa essas duas formas de trabalhar como referência, mas o que caracteriza o estudo de caso para eles é desenvolver um entendimento sobre um determinado grupo, né, de instâncias, instituições ou fenômenos, né? E que é o que a gente vai ver como fazer nos próximos slides. Só um momento. Então, para porquê, né? O porquê, né? Quando eu devo utilizar o estudo de caso, né? Por que utilizar o estudo de caso? Então, o estudo de caso é uma abordagem que normalmente, né, o pesquisador escolhe, né, quando ele quer estudar algumas características específicas, algumas características particulares de uma determinada população, né? Então, os autores aqui, eles dizem que o forte dos estudos de caso é a particularização, quando você estuda o fenômeno, né, nos seus detalhes, na complexidade dos seus detalhes. Mas não necessariamente somente nessas situações, né? O pesquisador ele pode também usar o estudo de caso quando ele entender, né, que os achados dele podem ser generalizados. Então, ele fala sobre a questão da particularização e da generalização no capítulo 2, que é o que eu vou falar agora. Tá? Então, aqui no capítulo 2, né, os autores, eles buscam explicar, né, os aspectos teóricos que envolvem essa abordagem de estudos de caso, como, por exemplo, as posições epistemológicas e ontológicas que o pesquisador deve assumir. A gente ouve muito isso, né, quando a gente está desenvolvendo a nossa pesquisa no mestrado, no doutorado, quais são as suas escolhas, né? A forma como os casos podem ser selecionados e a correspondência com o tipo de contribuição teórica que se pretende fazer. Aí, nesse caso,
como que eu quero, né? Como que o caso ele pode contribuir para a generalização de uma teoria, ampliando-a ou desenvolvendo. Então, se eu quero fazer a generalização ou se eu quero trabalhar o particular, tá? Então, eu vou escolher formas de trabalhar, formas de selecionar o caso a partir do que eu pretendo fazer como pesquisador, né? E os caminhos que vão ser traçados aí a partir dessas escolhas. Isso é o que é tratado no capítulo 2. Então, para entender a natureza do conhecimento, né, que pode ser observado, né, que pode ser obtido através de um estudo de caso, os autores eles argumentam que é importante definir as nossas posições epistemológicas e ontológicas. Então, considerando aí as nossas escolhas, né, em relação à ontologia e à epistemologia, eles relacionam com que tipo de forma que a gente vai trabalhar. Se a gente vai trabalhar de uma maneira mais tradicional ou de uma maneira mais emergente, né, menos tradicional. Então, aqui, ó, nessa tabela, onde vocês podem observar, se a minha posição epistemológica for mais positivista, e eu tiver uma visão aí ontológica mais realista, eu vou trabalhar com o método tradicional, eu vou ter uma postura mais ortodoxa, né? Seguir o passo a passo, seguir o protocolo, fazer tudo bem definido, estabelecer relações de causa e efeito, usar dados para fazer análise. Está aí a natureza, né, do positivismo juntando com a ontologia realista. Se for ter uma posição epistemológica mais interpretativa, na postura mais interpretativa, mas ainda assim querendo ter uma posição realista, uma postura realista, eu posso usar o método ortodoxo ou o método emergente, né? A forma de trabalhar menos tradicional, né? Em relação à epistemologia positivista e tendo uma postura construtivista, não dá, né? Juntar construtivismo com positivismo não dá. Agora, por outro lado, se eu quiser fazer, se eu tiver uma postura construtivista e a minha interpretação, né, a minha leitura for se basear, né, no interpretativismo, então nesse caso é mais viável que eu use essa abordagem aí, essa forma de trabalhar menos tradicional, com essas indas e vindas. Então o que for se descobrindo, o que for construindo ao longo do tempo, eu vou revisando e fazendo escolhas e construindo o meu processo, tá? Então é dessa forma aí que eles colocam. Tá? Então, além disso, né, falando aí um pouco da particularização e da generalização, que eu comentei, né? Existem estratégias diferentes que eu vou dizer o seguinte: ó, eu quero contribuir para a teoria, eu quero que qual é a contribuição que o meu estudo vai dar para a teoria, né? Eu vou apenas estudar aquela teoria em uma situação particular, então eu vou explicar aquilo através de um caso único, eu posso fazer dessa forma, ou eu posso dizer, não, eu quero expandir essa teoria, eu quero explicar, eu quero acrescentar dados. Então, a forma, né, que eu quero contribuir é através da generalização. Né? Então, por que eu preciso pensar nisso? Porque isso aí, né, vai influenciar as formas que eu vou trabalhar, como que eu vou trabalhar os casos, né? E que tipo de contribuição teórica que eu quero dar de acordo com essa forma que eu vou trabalhar. Os autores trazem isso nesse capítulo, eles mostram essa tabela aqui, né, onde eu vou usar, por exemplo, um estudo, né, que seja e se eu quiser estudar uma coisa particular, como eu falei, se for fazer a teoria da particularização, eu vou estudar um caso único, né? Então, eu vou selecionar o meu caso de maneira oportuna, eu vou escolher aquilo que eu quero investigar, ou se eu quiser fazer análise de uma situação extrema, um caso extremo, né? Uma situação de desvio, quando for politicamente importante, e aí em outras situações. Então, eu vou relacionar se eu quero fazer
a particularização ou se eu quero fazer a generalização da minha teoria, né? Como eu quero contribuir com a forma como eu vou trabalhar, tá? Que é isso que eles apresentam nessa tabela aqui. Além disso, né, no final do capítulo, para falar quais caminhos que o pesquisador pode seguir, né, na construção e do caso e na explicação do fenômeno, ele também finaliza o capítulo fazendo uma comparação entre a forma tradicional de trabalhar e a forma emergente de trabalhar, né? Onde ele fala que na forma mais tradicional, o desenho do caso é quase experimental, né? Ele é primariamente, né, positivista e realista, né? Embora possa ter outras nuances. Ele apresenta relações de uma visão de interpretação, né, de análise, de representação da realidade externa, né? A lógica empregada para construir a teoria primariamente vai ser dedutiva, podendo ser abdutiva. O objetivo da teorização ou contribuição do caso na situação da abordagem tradicional, ele vai ser primeiro, né, de uma maneira principal teórica, ou ele pode trazer aí a generalização empírica, né? E a seleção dos casos vai acontecer para que aconteça a generalização analítica, e a forma de avaliar vai ser de uma maneira positivista, né, a fim de ajudar a garantir a consistência e generalização através do caso que está sendo observado. Isso é a forma tradicional. Na forma emergente, o caso ele já vai ser mais naturalista, vai ter uma tendência para construtivismo, interpretativismo, a lógica, né, de construção de teoria vai ser indutiva, principalmente, né? O objetivo da teorização vai ser mais parecido com a particularização, né? E o critério de avaliação vai ser contingência. Bom, no capítulo 3, os autores eles detalham os componentes básicos que compõem um estudo de caso, né, e que seriam os passos que o pesquisador deve percorrer ao escolher essa abordagem de pesquisa. Então, quando eu decidi utilizar estudo de caso, eu devo seguir esse passo a passo. Mesmo numa abordagem menos tradicional, esses passos vão ter que acontecer. Mesmo que eu não comece pela revisão de literatura, mas eu vou ter que, um momento, parar para fazer essa revisão de literatura e vou ter que redesenhar o caso e vou ter que voltar a fazer a coleta de dados. Tá? Então, seguindo aqui, o primeiro passo é a revisão de literatura e definição da questão de pesquisa. Essa etapa, os autores eles apresentam como se fosse uma forma de funil, né? Então, o conhecimento, você vai afunilando o seu conhecimento através da revisão de literatura, até onde você chega no final a construir a sua questão de pesquisa, depois de ter feito aí toda aquela etapa de investigação na literatura. A segunda etapa é o desenho do estudo, né? Que juntamente, né, na verdade, a etapa 2 e 3 que ele subdivide, na verdade, constitui o quê? Você construir um plano de trabalho. Né? Então, o que é isso? É desenvolver uma estrutura geral para executar a coleta e a análise de dados, né? Então, esse plano ele deve ter todos os detalhes possíveis, né, que vão fazer parte da sua execução. Então, os autores eles falam aqui, inclusive, que deve ser, além de definir como que você vai coletar os dados, o procedimento, as fontes, definir também até as questões que vão ser incluídas, por exemplo, na entrevista, né? O que você vai, que perguntas você vai fazer, ou as questões que vão estar no questionário, ou os itens que vão compor um checklist de observação, se for escolher a técnica de observação. Então, é importante ter todos esses detalhes bem definidos antes de ir para o campo, antes de partir para a coleta de dados. É importante gastar um tempo,
né, um tempo considerável nessa etapa, para que você possa construir um plano, uma estrutura bem desenhado, bem definido, para seguir para as próximas etapas. Se fizer isso bem feito, você corre menos risco de errar durante a execução e, consequentemente, ter sucesso, né, no final. O seu sucesso vai ser garantido no final se fizer isso de uma maneira bem detalhada aí e bem consistente, tá? Uma coisa que é importante também levar em conta nessa etapa de desenho, de estudo, de preparo para coletar os dados, é ver a questão do tempo, né? Fazer o cronograma, ver exatamente quanto tempo vai ter para executar todas as etapas de coleta e de análise, né? E também os recursos que estão disponíveis, né? Que também não adianta de nada você definir uma fonte de dados secundário e você não vai ter acesso a essa fonte, a esses dados, tá? Então vamos lá. Em relação às fontes de dados e procedimentos de coleta, né, que estão também nessa etapa, né, de construção, de desenho, antes de ir para o campo, os autores, eles fazem aí eles constroem uma tabela aí onde eles incluem, né, eles listam aqui as abordagens, a teoria, né, de acordo com o que é o meu objetivo de teoria, o que eu quero, o que eu pretendo fazer com essa pesquisa, né, como a forma como eu vou trabalhar, que tipo de evidência que eu vou coletar, se vai ser uma evidência qualitativa ou uma evidência quantitativa, e aí as possíveis fontes de dados secundários e as possíveis fontes de dados primários, que técnicas eu vou usar para coletar esses dados primários, né? Então, é bem interessante essa tabela também, e vocês estão observando aqui mais ou menos o como trabalhar. Bom, em relação à coleta de dados, né, o que os autores comentam, né, é que o seguinte, a gente precisa obter nessa etapa evidências suficientes para responder às questões de pesquisa, né? Então, é muito importante eu garantir a correta coleta de dados, né? E esses dados eles vão vir ou das fontes primárias, que eu vou usar as técnicas para coletar, como mostrei no slide anterior, fazer um questionário, entrevista, observação, ou vou obter esse dado de uma fonte secundária, que aí seria obter uns relatórios, dados da organização, pesquisa, etc. Os dados, eles poderão ser internos à organização, ambiente que está sendo pesquisado, aí nesse caso, eu vou incluir as fontes primárias e secundárias, e no caso dos dados externos, aí somente os secundários, né? Óbvio. E, por fim, na etapa de análise de dados, escrita e relatório, né, o que eles chamam a atenção é o seguinte: quando eu estiver fazendo o desenho, né, o plano de pesquisa, o desenho do estudo, eu já tenho que pensar em como que eu vou analisar os dados que serão coletados. Por quê? Porque isso aí vai me ajudar a definir o procedimento que eu vou realizar. Tá? Então, é importante eu pensar já nessa etapa, como eu falei, na etapa 2 e 3 aqui, que é mais onde a gente vai levar mais tempo, eu já pensar que dados que eu vou buscar e onde eu vou buscar e como eu vou analisar esses dados. Bom, no capítulo 4, os autores também chamam a atenção para alguns aspectos importantes que devem ser levados em consideração quando a gente estiver conduzindo o estudo de caso, né? Quando eu estiver realizando a pesquisa usando essa abordagem de estudo de caso. Que aí eu vou destacar aqui alguns pontos principais. Tá? Então, o que eles chamam, vou dizer aqui que são alguns conselhos, né? Os autores dão alguns conselhos. Primeiro, em relação a essa abordagem mais tradicional, né, que eu tenho um plano. Então, na etapa de revisão de literatura, é importante, no final, eu garantir que a minha questão de pesquisa está bem clara e que ela tenha fundamento, né, tenha uma justificativa na literatura. Então, eu tenho que encontrar uma justificativa para a minha questão de pesquisa dentro da literatura.
Outro ponto importante nessa abordagem tradicional, aí durante a construção, naquela etapa 2 e 3, que é a que deve se ater mais, né? Fazer o quê? Primeiro, esclarecer que tipo de contribuição teórica que eu estou querendo dar, identificar, né, na coleta de dados, se vai ser coletados dados únicos ou múltiplas de escolhas, né, múltiplos casos, né, e explicar o porquê, né, tudo tem que estar explicado por quê. Todas as escolhas que o pesquisador fizer, ele tem que explicar o porquê, né? Então, definir se a minha análise vai se relacionar com uma única dimensão, ou se vão ter várias dimensões de análise, vão ter várias categorias de análise, e explicar também esses porquês, né? E também especificar a visão geral das fontes e dados, de dados, onde são os dados, onde serão obtidos os dados, e confirmar a viabilidade de acesso a elas, como eu falei lá na outra etapa, né? Garantir que eu vou ter esses recursos disponíveis durante a minha etapa de coleta de dados. Bom, na abordagem menos tradicional, vamos dizer assim, né, mais flexível, dois pontos importantes que os autores destacam. Quando eu tiver definido, né, de uma maneira geral, a questão de pesquisa, ela inicia a partir de alguma conexão do pesquisador, né, com o seu objeto de estudo, né? Então, o foco normalmente consiste, né, nesse caso, em definir esse fenômeno particular e o nível de institucionalização dele, tá? Então, normalmente acontece isso. Tá? Então, por isso, né, eles falam o próximo conselho. A partir do momento, né, então, assim, como essa questão de pesquisa, ela surgiu de uma maneira, a partir de uma inquietação, de uma conexão do pesquisador com a organização, durante o desenvolvimento do caso, né, durante o percurso, eu tenho que avaliar, analisar aqueles dados, e a partir do momento, né, que eu tenho uma clareza maior na minha questão de pesquisa, no meu objeto, pronto, parei, e agora não vou ficar para lá e para cá mais. Eu vou construir um desenho de pesquisa e semelhante ao que eu mostrei na forma tradicional de trabalhar e seguir esse plano. Então, sempre é importante ter o plano, mesmo na abordagem mais flexível, mesmo que eu não comece com a revisão de literatura, vai ter um momento que eu vou ter que parar para fazer essa revisão de literatura e vai ter um momento que eu vou ter que traçar um plano definido para seguir, tá? Em ambas as formas de trabalhar, muito importante antes de fazer a coleta de dados, né, justamente para construir as minhas fontes, as minhas técnicas, as minhas perguntas, né, eu tenho que pensar, né, nesses pontos aqui, parar para refletir nesses pontos. Qual é a minha questão de pesquisa? O que se sabe até agora sobre essa questão de pesquisa? Quais são as evidências? É necessário algum dado adicional para esclarecer essa questão de pesquisa, que aí vai consistir o meu foco de investigação, né? E quais fontes vão me fornecer essas evidências, tá? E como o conhecimento que vai surgir a partir dessas evidências, né? Vai estar relacionado com aquilo que eu li e com aquela teoria que eu estou tentando explicar. Né? Então, essas questões são muito importantes serem pensadas exatamente na hora de construir o meu desenho de pesquisa e na hora de definir que tipos de dados que eu vou coletar. Tá? Por último, né, o último do conselho, né, que eles trazem é o seguinte: gerenciar o tempo, que é muito importante, desenvolver um cronograma com as etapas de pesquisa. Eles até
colocam lá no livro um exemplo, né? Você tem que fazer um gráfico de Gantt, onde você tem na horizontal as datas, né? Os prazos, né? Pode ser os meses, as semanas, e na vertical todo o passo a passo daquilo que você vai cumprir. Então, gente, construir um cronograma, gerenciar o tempo é importante. Eu diria não somente na abordagem de estudos de caso, mas em todo o processo de pesquisa, a gente precisa gerenciar o tempo para garantir que vai executar todas as etapas necessárias dentro do prazo, tá? Bom, no capítulo 5, que eu não vou trazer aqui, não vou mostrar, os autores eles apresentam alguns exemplos específicos de estudos de caso, mas eu não trago aqui, tá? E no capítulo 6, né, para finalizar, eles fazem as suas considerações finais e apresentam alguns benefícios e limitações dos estudos de caso que eu vou falar agora, tá? Então, em relação aos benefícios, né? Falando aí dos benefícios de usar essa abordagem de estudos de caso, o que é que os autores citam, né? Eles permitem que a gente possa estudar, né, o pesquisador possa estudar um evento, os detalhes, né, possa entender a complexidade de um determinado fenômeno. Ele permite, né, de novo, que essa complexidade possa ser estudada. As razões para que o fenômeno aconteceu também pode ser considerado no estudo, então ele pode contribuir, né, para um entendimento maior daquela teoria que está envolvida naquela situação que está sendo estudada, né, as causas, então pode até contribuir para melhorar, ampliar a teoria. E por último, né, eles dizem o seguinte, que algumas dimensões e resultados, eles podem ser generalizados. Então, a abordagem de estudo de caso, ela pode ser utilizada tanto como eu falei lá no capítulo 2, né, nas situações particulares, quando a gente quiser estudar uma teoria e de um modo particular, quando eu quiser fazer um recorte, né, ali daquela determinada situação, ou quando eu quiser fazer uma generalização. Então, as dimensões, né, determinados resultados e dimensões, eles podem ser generalizados através da extensão e aplicação do estudo em outras instâncias e instituições. Então, também pode acontecer isso, é uma vantagem, é um benefício. Agora, quais seriam as limitações? Tá? Bom, uma das limitações, ele fala o seguinte, que as informações elas dividem-se em várias categorias, o que exige uma análise separada de cada uma delas, né? Então, isso aí, eles até argumentam que pode até fazer com que leve bastante tempo, que aí vem a próxima, não, que pode levar bastante tempo, né, para fazer o estudo de caso. Um outro comentário que os autores fazem é que eles trazem implicitamente a ideia de que alguns caminhos da abordagem ortodoxa têm que ser seguido obrigatoriamente. Então, quando se fala em estudo de caso, obrigatoriamente eu tenho que fazer uma revisão de literatura, uma definição de procedimento de coleta de dados, eu tenho que coletar os dados, analisar os dados e fazer o reporte. Então, eu tenho que seguir aquelas etapas obrigatoriamente. Alguns outros autores, eles também trazem essa visão de que o estudo de caso, ele segue alguns passos específicos, né? Ele deve seguir um protocolo. E é essa crítica que esses autores fazem, né? Eles dizem implicitamente, de maneira geral, se entende que um estudo de caso, uma abordagem de estudo de caso, envolve um protocolo de trabalho. Frequentemente eles apresentam algum tipo de viés. É um outro comentário que eles falam aí em relação ao estudo de caso. Isso por quê? Porque normalmente, quando o pesquisador escolhe essa abordagem de pesquisa, normalmente porque ele já tem alguma conexão, como eu falei, né, alguns slides atrás, com o objeto de pesquisa. E essa conexão acaba fazendo com que isso traga alguns vieses também para dentro da pesquisa que vai ser realizada. Uma forma de diminuir com essas questões de vieses, né, que o pesquisador traga, é a etapa de revisão de literatura. É nessa etapa aí que ela deve ser feita de uma maneira bem
organizada, bem analítica, de uma forma desprendida, né, de uma forma bem cuidadosa, vamos falar assim. Então, durante essa etapa de revisão de literatura, o pesquisador ele vai acabar pode acabar desfazendo algum desses vieses, né, e encontrando outras informações que possam agregar à sua pesquisa, tá? É, uma outra crítica que eles fazem a essa abordagem de estudo de caso, né, que eles falam, é que, de uma maneira geral, frequentemente eles são desorganizados, porque não segue o protocolo. Alguns pesquisadores não seguem esse protocolo, né, que foi mostrado aqui. Então, isso aí é um aspecto negativo, né? Outro ponto é que eles levam um longo tempo. Então, voltando àquela parte inicial, né, essa primeira crítica, o fato de eu ter que subdividir as informações em várias categorias, né, e ter que analisar cuidadosamente aquela complexidade, aquelas subcategorias, faz com que o tempo meu de coleta de dados e de análise se estenda um pouco, né? Então, normalmente, os estudos de caso acabam sendo longos, o que pode até inclusive fazer com que eu defina escolher ou não fazer um caso único ou múltiplos casos, né? E eles podem também bem trazer informações pobres sobre a teoria que está sendo explicada ali. Pode não esclarecer. Se eu fizer um caso único, por exemplo, esse caso posso não ser feliz na minha escolha do caso e vou ter aquele trabalhão todo, mas não vou ter muita contribuição teórica no final do trabalho. E, por último, que eles citam aqui como uma limitação, né, uma crítica que eles fazem, é a questão da possibilidade de surgirem problemas éticos. Então, durante o desenvolvimento do protocolo, inclusive, eles citam que ter uma etapa de submissão a um comitê de ética que deve ser feito antes de seguir para o campo, para coletar os dados, para ver se as questões, as perguntas estão sendo feitas, não vou envolver nenhuma questão ética, ou até mesmo em determinadas situações em que a gente vai fazer a coleta de dados de uma organização, por exemplo, então eu vou buscar informações que são confidenciais. E aí, depois, como é que eu vou trabalhar essas informações e como é que eu vou expor os resultados da minha pesquisa, uma vez que eu coletei dados confidenciais, né? Então, todas as questões éticas envolvem aí a abordagem de estudo de caso e devem ser pensadas. Tá? Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Obrigada.